tudo bem? Meu nome é Josué Krishnamurti, sejam bem-vindos a mais um podcast da Associação dos Síndicos de Goiânia e hoje estamos recebendo aqui o nosso nobre deputado estadual, Cairo Salim, que gentilmente se dispôs a estar aqui conosco por você, síndico, gestor, administrador e também morador de condomínios, que vai trazer aqui uma ideia, a sua experiência na gestão pública que pode agregar também na sua gestão, né? E estamos também com o Murilo Filho, dono da Tectron, essa empresa parceira nossa que nos apoia nesse projeto. Deputado, muito obrigado pela sua presença e por estar conosco aqui nessa gravação do nosso podcast Síndicos em Ação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Josué. Obrigado, Murilo. Uma alegria para mim participar junto com vocês. E eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para mim também. A gente bater um papo aí sobre a nossa atuação na política, também as dificuldades e as demandas dos condomínios, né, dos síndicos. Enfim, estou aqui à disposição, sempre também, porque é minha obrigação. Quem paga meu salário é o povo que banca no final das contas tudo aquilo que o político faz, e toda oportunidade que a gente tiver de dialogar, de conversar, de expor ideias, de trocar ideias, de ouvir críticas, sugestões, nós estamos aqui para isso, para avançarmos, né, enquanto ser humano e também enquanto parlamentar, enquanto empregado do povo aí, para a gente poder servir a comunidade melhor. Isso mesmo. O que o deputado falou é muito importante. A função do síndico também, a gente costuma dizer que tem essa conexão com o político. Por quê? O intuito é servir, e servir ao coletivo, servir famílias, doar em prol de outras pessoas. E conectando com isso, deputado, traga aí para a gente um resumo assim, da sua trajetória política e da sua vida pública. O que o senhor tem visto em relação aos condomínios no estado de Goiás? Porque não vamos nos limitar apenas a Goiânia, né? O senhor está rodando aí todo o estado e o senhor vê N situações, necessidades, né? O que os síndicos podem agregar com o político e vice-versa. O que o senhor pode trazer para nós nesse sentido? Olha, com relação à minha trajetória política, eu tenho 42 anos, estou terminando aí meu terceiro mandato, né? Fui vereador de Goiânia e 2 vezes deputado estadual. Mas não foi fácil chegar até aqui. Antes disso, vieram várias tentativas, eu estou caminhando aí para minha 8ª eleição. Então eu comecei em 2004, né, na minha primeira candidatura, e agora em 2026 estamos aí chegando a 8ª presença nossa nas urnas, né? Entregando a população, indo ao encontro do sufrágio, que é tão nobre, né? Ser escolhido pelas pessoas para representá-las. Da mesma forma, vocês na Associação de Síndicos, enfim, todas as pessoas que participam aí de processos democráticos sabem a dificuldade que é, a responsabilidade que é e a honra que é também depois que a gente passa pelo processo. E a gente procura eu procuro ser muito responsável com relação a tudo isso. Eu amo política desde muito cedo, com 11 anos de idade eu decidi que iria ser político. Falei isso para o meu pai, porque o nosso país nada funcionava, nada dava certo. Naquela época, eu tinha em 94, né, eu com 11 anos, eu tive a sorte, né, nesse momento de estar em uma família, né, de ser filho de uma família que gozava de uma prosperidade muito grande, então a gente já viajava para fora do país, passava férias, enfim, tudo isso, e eu via por que nos outros países tudo funciona e aqui não? Por que os carros nos outros países são bons e aqui não? Por que a comida é melhor? Por que o ar-condicionado é mais cheiroso? Por que o asfalto não tem tanto buraco, nem tanta trepidação? Né? Por quê? E meu pai falava, porque os nossos políticos são ladrões, porque o nosso povo não sabe votar, porque a nossa democracia ainda é muito incipiente, porque nós precisamos avançar ainda enquanto nação, e o nosso país vai melhorar muito ainda, meu filho. Nós precisamos de homens valorosos na política. Meu pai sempre muito
muito positivo, né, com relação ao nosso país, com as riquezas que o nosso país tem, mas assistindo, né, como todo brasileiro assiste, essa enxurrada de corrupção. Mas depois que a gente entra na política, a gente percebe por que tem tanta corrupção. Porque o povo também muitas vezes é corrupto. Sim, é e verdade. vota em quem vai comprar ele. É verdade. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero deixar colocado. A política nada mais é do que um retrato, Murilo, da sociedade. Nós temos bandidos na política. Quem colocou eles lá? Quem elegeu, né? 70% das pessoas, depois das eleições, não lembram em quem votou. É verdade. 3 meses depois das eleições, as pesquisas indicam que o eleitor brasileiro não lembra em quem votou. Se ele não lembra em quem votou, o político fica como sendo um empregado que não tem patrão. Já pensou a faxineira lá do condomínio? Deus me livre, né? Que o patrão, que o síndico não sabe se ela limpou, se ela recolheu o lixo, se ela passou pano no elevador. Eu vou para sua realidade de condomínio. Sim, Se o jardineiro, se o piscineiro não fez o seu trabalho, ele faz se quiser. Ninguém vai cobrar dele. É bom demais. Essa é a vida do político brasileiro, quando o eleitor dele não lembra quem ele é. E boa parte da população não lembra. É verdade. Com o advento das redes sociais, isso melhorou muito. Então, o povo hoje já manda para mim direct no Instagram pedindo coisas. Me ajuda com a vaga de UTI, pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo aqui o asfalto no meu bairro. Precisa podar uma árvore aqui na minha rua. Então, o político, eu passei por essa mudança geracional, né? Sim. Eu sou da década de 80, nasci em 83. Então, eu vim do analógico pro digital, né? Durante a minha infância, eu fui vendo celular, computador, o tablet, o Apple Watch, enfim. Tudo isso nasceu conosco. Então, hoje, o político ele é extremamente acessível. E se eu posso ter a audácia de dizer aqui, a população não tem mais desculpa para votar errado. Não tem mais desculpa para não fiscalizar o político. Eu estou falando aqui agora, daqui a pouco eles vão assistir o podcast. Quem assistir pode pesquisar a minha vida, ver quanto que eu ganho, o que eu tenho de bens, com quem que é a minha esposa. Enfim, tudo. A minha vida tá ali. A minha e de todos os políticos. Então não tem por que votar errado. Dá para ver a vida pregressa do cidadão. Agora, falhas acontecem? Acontecem. Sim. E muitas vezes alguns enganam bem. Na primeira vez, né? Mas não dá para enganar bem o tempo inteiro. Então, o Josué e Murilo, colocando aqui carreira política e o envolvimento com condomínio, você fez uma pergunta ampla aí, como é que eu vejo os condomínios? Os condomínios nada mais são do que um microcosmo da realidade da sociedade também. Porque no condomínio tem um vizinho chato, purgante, tem a senhorinha que mora sozinha, tem o jovem custoso, tem a criança que quer brincar e muitas vezes o condomínio não oferece espaço nenhum. A garagem vira o espaço de brincadeira das crianças. Os jovens que querem namorar e vão para a escada. Então, tudo isso acontece ali no condomínio. Então, é uma reunião de pessoas diferentes que investiram ali num imóvel com culturas diferentes. Tem ateu, tem gente do candomblé, tem crente que faz célula, tem... Enfim, tudo que você puder imaginar dentro de um condomínio. Tem homossexual, tem casal homossexual, tem heterossexual, tem padre, tem pastor, tem tudo ali no condomínio. É verdade. Então, o síndico sofre bastante. O povo fala que ser síndico é uma experiência realmente difícil. Eu nunca fui síndico, apesar de sempre morar em condomínio. Sempre morei em condomínio e em condomínios verticais, em prédios. Gosto muito de morar em prédio. Sim. Então, eu sou totalmente adaptado a essa convivência com vizinhos. Sim. E eu percebo também que as demandas dos condomínios e o profissionalismo dos condomínios e dos síndicos avançou muito. É verdade. Né? Hoje nós temos síndicos terceirizados, né? Sim. Empresas que fazem o papel do síndico. Eu em um dos edifícios que eu tenho propriedade, é assim que funciona. E tem também propriedade em edifícios que é o síndico, é o vizinho ali. Sim, então, o orgânico. Eu participo dessas duas experiências, vi esse avanço aí nessas questões aí dos condomínios e estou feliz
com tudo que eu tenho visto de avanço, de modernidade, a portaria remota, né? É. Quem diria, na portaria remota? Mundo inteiro, é só no botãozinho lá, mas aqui no Brasil nós ainda temos a figura, né, do porteiro e tal, em alguns edifícios, em prédio, enfim, da mesma forma. Eu tenho as duas situações nos meus investimentos, prédio que tem porteiro e prédio que não tem porteiro. Então a gente está acompanhando tudo isso aí e me coloco à disposição porque o síndico é uma liderança política. Sim. Que representa pessoas e que traz ali demandas da sociedade. Nós temos condomínios, por exemplo, aqui na região metropolitana de Goiânia, com 3 mil moradores, 5 mil moradores. Sim, verdadeiras cidades. É o que a gente costuma dizer. A gente faz muito essa analogia entre o político e o síndico, porque sim, você síndico que acha que você não é político, lê do engano. Você é sim um político. Por quê? Eu costumo brincar, deputado, que o nosso desafio, né, Murilo, é anual. Todo ano nós precisamos ser reeleitos ou eleitos, né? E aí, quando uns 2, 3 meses antes da Assembleia, já começa a campanha. Mas o quê? Justamente isso que o senhor citou... Você sabe que quanto menor o eleitorado, mais difícil a eleição. É verdade. Quem pensa, não, para o deputado, negócio de síndico é fácil demais. O deputado tem 40 mil votos, o síndico às vezes é 20, 30. Não, gente. Não. Quanto menor o eleitorado, mais difícil é a eleição. É um condomínio de 5 andares, né? E o voto é por unidade, não é por pessoa. Vai convencer esses 5. Mas... O deputado comentou com a gente aqui que ele já passou por 2 mandatos de vereador, né? Um de vereador e 2 de deputado. Então, eu imagino que dizem que a eleição de vereador é muito mais difícil, complexa do que a de deputado. Mais difícil, né? Com certeza. Eu tô pensando aqui, Josué, o dia que o brasileiro aprender a cobrar do político igual ele cobra do síndico, aí o Brasil vai para frente. Aí o Brasil vai para frente. Porque eu vou te falar, a vida do síndico não é fácil. Não. Na verdade, o brasileiro cobra do político, mas na mesa do bar, na reunião de família, não adianta. Não adianta. Você tem que ir lá no gabinete do deputado. Você tem que mandar mensagem para ele. Você tem que se posicionar nas redes sociais. E se tem uma coisa que a gente tem medo é do povo. Político respeita povo. Sim. Todo político respeita povo. Posicionamento popular é a grande marca de uma imposição de limites para o político. E aí, com esse entendimento, deputado, o que o senhor acha, por exemplo, falando em participação do povo? A participação das pessoas, tanto na política, como também, vou trazer aqui, né, nossa realidade, em assembleias. O senhor mora em condomínios, né? Existem 30% das pessoas, ou menos, moradores vão, não é isso? E muitas vezes tem temas extremamente importantes que vão impactar ali a receita, né, e a vida dos moradores, e a participação é muito pequena. E aí, trazendo também nesse ambiente político, como o senhor falou, né? Nós precisamos de pessoas dentro da política também, ali agregando. Muitas vezes a pessoa não tem o perfil de ser o político, mas pode contribuir de certa forma, não é verdade? E essa participação das pessoas, é isso que a gente quer trazer com a informação aqui com o podcast. Como o deputado falou, hoje o perfil do síndico mudou muito. Antes, as pessoas achavam que o síndico, né, Murilo? Era aquele que não tinha nada para fazer. O carrancudo, aposentado, não tinha nada para fazer, não queria saber de tecnologia e muito menos de pessoas. Né? E hoje a realidade é diferente. Você está ali para servir pessoas, né? Servir famílias. E essa mentalidade, essa visão hoje do síndico, que o síndico é o ladrão, que vai pegar o dinheiro e no fundo de reserva. Então hoje a gente quer trazer aí realmente uma confiança nessa função que é tão, algumas vezes, né, menosprezada, né, Murilo? Com certeza. O que você vê? Eu penso que estava refletindo aqui enquanto a gente falava, e o papel do brasileiro, de maneira geral, tanto como condômino, quanto como... desculpa. Um agente social, o papel do condômino quanto população também, eu percebo que existe muito essa reclamação nos bastidores, mas muitas vezes isso não vai direto ao síndico, não vai direto ao político, né? Então as pessoas reclamam, como o nosso nobre deputado disse, reclamam na mesa de bar.
Sim. Mas às vezes tomar alguma medida, tomar alguma iniciativa, se associarem, né? Porque eu acho que é necessário também. Se o povo realmente é aquilo que o político respeita, por que não uma associação que tenha ainda um volume de pessoas para ter um pouco mais de força, inclusive, para negociar, para conversar com os políticos também, para né? levar Isso as é muito demandas, importante. né? Porque nós estamos lidando em algumas situações exatamente como o político lida, com o dinheiro público, né? O dinheiro pago ali na taxa de condomínio são despesas rateadas, mas ali geralmente a maioria dos condomínios retém ali o fundo de reserva, em torno de 10%, que é um dinheiro destinado à melhoria do patrimônio. E aí o síndico, ele tem essa extrema responsabilidade, porque ele tem acesso à conta, né? E ele que toma as decisões. Trazendo nesse ambiente, nesse assunto, deputado, a gestão financeira, ela é de extrema importância, né? Nesse ambiente público, vamos dizer. A gestão financeira? E a gestão do dinheiro... Essencial, né? É essencial. Um grande problema hoje do nosso país são líderes que não são gestores. Ou que não... Muitas vezes o líder político ele nem precisa ser um grande gestor financeiro, mas ele precisa estar cercado de bons gestores. Então eu vou me ater a isso. Por exemplo, Lula e Bolsonaro. Tocar logo na ferida e na polarização do país. Os dois são gestores? Não são. Nenhum dos dois é. Nenhum dos dois são administradores com pós-graduação, MBA, PhD, pós-doc, enfim, não são. Porém, eles podem se cercar de pessoas que são. E com a sensibilidade política, aliada a quem entende de gestão, de economia, de endividamento, de fluxo de caixa, enfim, de investimentos, né, de prioridades, aí sim você consegue fazer uma grande administração. Só que, para quem não entende dessas coisas, ou pelo menos o básico, ter a humildade de colocar quem entende também é um grande desafio. Né? E muitas vezes o político não tem. E quem perde com isso é a população. É o povo. Então é preciso que a população saiba peneirar com muito mais cérebro e menos coração quem é que vai gerir as coisas que são dela. Então, o síndico do meu prédio não tem que ser o mais gente boa do prédio, que joga bola comigo. Eu quero saber se ele tem paciência, saco, disposição, conhecimento, se ele vai fazer os melhores orçamentos, se ele quer o bem do prédio, se ele é bem intencionado. Então, agora, as pessoas votam para deputado no amiguinho do bairro que joga bola com ele. E no vereador piorou. Vota em alguém engraçado, em alguém que faz piadinha, em alguém que é cantor. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus? E depois cobra, né? E cobra o resultado. É muito grande. Agora, Ou vota porque é filho de alguém. Não, votar no filho Não, filho do quê? Eu quero saber o que ele é, o que ele faz. Qual que é o conteúdo que ele tem. A pergunta que a gente vê muito, né, Murilo, em época de campanha política é: em quem você vai votar? É conversa de esquina, né? E muitos falam assim: não sei. Ah, não, então vota nesse amigo meu, vota nesse primo meu, ele que está candidatando, e a pessoa não conhece o histórico dele. E aí depois o resultado não vem, e aí generaliza, né? Todo mundo é corrupto, todo mundo... Ela pode até pegar a opinião do amigo, porque o amigo é quem ela confia. Mas vai lá também e pesquise, né? E fiscalize, e veja, e acompanhe. Eu procuro... Tenho sempre falado sobre isso, né? Siga o seu político nas redes sociais e siga os outros também. Por exemplo, eu não compactuo com as políticas do presidente Lula. Eu sou oposição a ele. Mas ele é o presidente do Brasil. Querendo ou não, meu amigo, o meu dinheiro vai para ele gerir. Então eu preciso acompanhar o que ele está fazendo. Exato. Não é só porque eu gosto ou não gosto. O problema é seu, se você gosta ou não gosta. É ele que está lá. O prefeito de Goiânia é Sandro Mabel. É ele. Sim. Foi eleito pelo povo durante 4 anos. Então a gente tem que acompanhar o que ele faz. O governador hoje é Daniel Vilela. Nós temos que acompanhar o que ele está fazendo. Os deputados estão aí, são 41. Eu sou um deles.
um dos 41 deputados estaduais. A população precisa acompanhar o que a gente faz e tendo espírito público e crítico também para opinar, para comentar, para ajudar. Já no prédio é mais difícil, porque geralmente é um grupo de WhatsApp e o pau come. Exatamente. Existe uma supervalorização também, às vezes, do poder executivo, né? E o pessoal não fala tanto do legislativo, né? E assim, o que rege um país, o que rege um condomínio são as regras do condomínio, são as leis, né? Então eu fico pensando que é um assunto, às vezes, um pouco mais delicado, você tem que pisar em ovos em alguns aspectos, mas a lei precisa ser objetiva, ela precisa atender os anseios da população, e o Poder Executivo, por mais que tenha um papel extremamente importante, ele tem um papel limitado, né? Ele tem que agir com base naquilo que está previsto em leis, né? Então eu penso que quando a gente leva isso para o condomínio também, o síndico precisa de bons regimentos, boas leis, para ele poder fazer um condomínio rodar de forma boa, redonda. Sim. E muitas vezes as pessoas não têm tempo e não querem sentar para definir essas regras de uma forma mais clara, fazer um bom regimento. Então não existe uma boa gestão se você não tiver um bom regimento. Não existe talvez um bom governo se você não tiver boas leis regindo o país, né? E é isso que o nobre deputado faz, né? Sim. E isso que ele falou de acompanhar é tão importante que é o que eu geralmente falo para os síndicos, principalmente os que nos procuram, os amigos. Se você não mostrar aquilo que você está fazendo, sinto lhe informar, mas como o deputado falou, ninguém vai prestar atenção ou lembrar. Por quê? Porque isso eu aprendi lá na Oi, quando eu fui gestor na Oi. Eu tive um gestor excelente e ele brincava o seguinte: olha, a galinha, quando bota o ovo, ela canta. Se você não mostrar o que você está fazendo, infelizmente, a memória curta das pessoas, elas não vão lembrar e não vão dar atenção. E você faz tanto, e o síndico é a mesma coisa. Então, acompanhar o seu gestor é de extrema importância. Aquilo que está fazendo. E o gestor, o síndico, o administrador, também mostrar. Gente, olha aqui, tinha um buraco aqui no teto. Antes e depois. E antes e depois. Aí tem aqueles moradores que mandam no grupo e faz. Tá tudo registrado. E aí o morador que é desatento falou: nossa, tinha um buraco aqui, nem vi. Mas aquele que presta atenção, se ele vê o buraco, fala: esse síndico é ruim, nem arrumou o buraco. Agora, se você não mostra, isso eu estou trazendo um exemplo, mas tem N. Sim, não é isso? exatamente. E com a vida pública, a mesma coisa. Nós precisamos acompanhar, né? Pagamos impostos, né? Temos que acompanhar as leis que estão sendo ali votadas e trazendo... E tem tanta coisa que pode envolver você, síndico e morador, e na gestão pública, né, diferente na segurança pública. Hoje, né, deputado, fala muito de segurança. O que está tendo aí são essas câmeras, né, de vigilância e todo mundo tentando se armar, não. Você mexe com segurança, você vai falar com muito mais propriedade que eu, mas o síndico tentando se blindar cada vez mais de ameaças, né? Até teve uma procura grande aqui em Goiânia da Polícia Civil com a associação, pedindo ajuda, que achei muito válido, de quadrilhas de São Paulo que vinham furtar especificamente em condomínios em Goiânia. E nessa questão da gestão pública, deputado, o senhor avalia como que o condomínio pode agregar na segurança pública e vice-versa? Na experiência que o senhor tem visto aí ao longo do Estado, sugestões, o senhor que tem uma pauta, né, também importante sempre na segurança pública, o que o senhor pode agregar para nós? Acho que uma grande contribuição é as câmeras dos condomínios serem integradas com a da polícia, né? Agora, como acontece o tal do negócio de da hora que precisa da câmera, não, tava fora do ar. Pô, tava fora do ar. A gente paga todo mês ali, como é que tá fora do ar, meu amigo? E a responsabilidade de quem? Ou então não, só fica uma semana no HD. Muito, por exemplo, um abuso. Vamos supor, um abuso numa escada de um condomínio.
que geralmente não tem câmera. Tá, e aí a criança, muitas vezes, ela vai demorar um mês para contar pro pai e pra mãe. É. Às vezes fica com vergonha, fica com medo. Uhum. Aí, não, a câmera é só uma semana. É. Já aconteceu comigo um episódio, não de crime, né? Mas de perca de um objeto, e eu pedi para ver as câmeras. Não, só uma semana. Falei, não, pode acionar a empresa. E como uma semana? Semana não dá para nada. Não dá para nada. Eu dei falta do objeto um tempo depois. Então, essas pequenas coisas, nós estamos vivendo uma fase de transição tecnológica, né? E às vezes as tecnologias ainda são muito caras. Muitos condomínios ainda não deram conta de se adequarem, né? Mas eu acho que vai ser muito importante essa evolução tecnológica dentro dos condomínios e essa integração com a rede pública de segurança, né? Com a segurança pública. Sim. Eu acho que isso facilita muito as coisas. E, além disso, eu acho que os condomínios são benéficos aí em tudo para a sociedade, né? Na limpeza, na organização, enfim, no recolhimento de lixo. Enfim, em N pautas aí, eu acho que os condomínios são positivos para a vida, principalmente nas grandes metrópoles, né? Como Goiânia, Aparecida, e estão entrando aí. Senador Canedo hoje é terra de condomínios, né? Então, tá cheinha de condomínios, acredito que Trindade também. De Goiânia para Bela Vista são condomínios de chácaras. Uhum. Enfim, todo tipo de condomínio aí tem crescido aí no nosso estado. E a gente tem visto, né? Tecnologias eu tenho facial, IA, né? IA, eu tenho percebido, isso acontece muito. Infelizmente, às vezes as pessoas nos procuram para tratar sobre a ação de segurança depois que algo grave já aconteceu, né? Então você vai ver, às vezes o sistema de CFTV, ele existe, mas ele ou tem um tempo de gravação muito curto, ou a qualidade da imagem muitas vezes é ruim, porque é um sistema um pouco mais antigo. Então é importante assim, a gente pensar de uma forma gradativa em estar atualizando. A tecnologia, ela evolui muito rápido, né? O custo da memória hoje, apesar de no mercado mundial ele já está um pouco cara devido à questão da IA, mas se a gente pensar que de uns anos para cá o custo do megabyte ele reduziu drasticamente. Então não faz muito sentido você ter um sistema desse com acesso à memória de uma forma relativamente barata. E a gente está com uma restrição dessa de uma semana, 15 dias. Eu também concordo. Eu acho que essas coisas sérias, elas demoram um tempo para acontecer. É muito importante que a gente tenha isso. Uhum. E tenha backup também, né? Sim. Porque às vezes uma pessoa mal intencionada, ela sabe onde é que fica o sistema de gravação e subtrai aquilo ali, e some com aquilo. Então, se você tem um backup na nuvem, por exemplo, você já resolve essa questão. Né? E outro ponto que isso tudo já vai ter que vir para estatuto de condomínio, né? Sim. Vai ter que atualizar. A cobrança vai ter que ser assim, porque o bandido pode ser até o síndico, né? Nós chegamos num extremo lá em Caldas Novas que o síndico matou a moradora. É verdade, então, bem lembrado. As câmeras mostraram muitas coisas ali, né? Uma sequência de fatos. Então, pode ser qualquer um, né? É verdade. Pode ser o porteiro, pode ser o entregador, pode ser o morador, pode ser o síndico. Pode ser a velhinha, pode ser a senhorinha, pode ser o senhorzinho. Então, o crime não veste roupa bonita ou roupa feia e nem tá em carinha de bom ou carinha fechada. É verdade. Ele pode estar em qualquer lugar. Com certeza. Deputado, fazer uma pergunta para o senhor, que é muito mais a vivência que o senhor tem lá na Assembleia Legislativa que pode agregar na nossa gestão do dia a dia. Com certeza o senhor lida com muita pressão, né? Não só dos seus eleitores, mas também internamente, né? Deputados de partidos de oposição. E o que o senhor pode trazer para nós da sua experiência política na questão emocional, por exemplo, que as pessoas tanto dizem, né? Inteligência emocional diante de uma pressão. Porque o síndico, né, em determinadas situações, quando o senhor pediu a câmera, ele foi pressionado. Como que ele lidou, né? Eu quero as imagens. E o que o senhor pode, por exemplo, nos orientar o síndico em situações de extrema perturbação? Mais recomendada. Não, mas eu acho eu tenho um temperamento explosivo. Mas a gente tem que respirar fundo. Não, o senhor é extremamente racional, contar, né? Contar até 3, ser verdadeiro e no caso
como nós estamos em posição de poder, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, no lugar de quem Tá vindo no caso, é o nosso representado, né? E ter paciência para poder solucionar ao máximo a demanda dele. Mas eu sei que o dia a dia do síndico, ele como é que eu vou dizer? O tipo de demanda é sempre para ontem, né? É sempre para ontem e você mexe com um limiar de intolerância muito grande. Porque a minha água acabou, eu quero que volte agora. Então ele liga para o síndico assim. Eu preciso cozinhar. O que você vai fazer a respeito? Então, mas a culpa não é minha, não interessa. É uma profissão de alta periculosidade essa função do síndico. Porque o sujeito que está incomodado, ele vai lá na sua casa, na sua unidade, no seu apartamento. Se você é um síndico que mora no condomínio, para resolver agora, né? E é meia-noite, 2 da manhã, 4 horas. É isso aí. Até o barulho do prédio vizinho querem que você resolva. É culpa do síndico também, então, né? A dica, meu amigo, é respirar fundo ou então sai fora disso. Que talvez você não foi chamado para ser síndico. Você acha que você foi, mas se você não dá conta de lidar com pressão, mude de profissão. Até rimou, né? É o que a gente fala, muitos procuram, né, Murilo, a função de síndico pensando na remuneração. Nós vivenciamos isso muito no Covid. Na pandemia, realmente ocorreu isso, pessoas se viram ali, né, desempregadas, seu comércio fechado, e aí coincidiu a Assembleia, o gestor não queria continuar, vamos fazer, por isso que surgiu também a Assembleia virtual, hoje ela é legalizada, a mista, né, híbrida, que antes não tinha, a tecnologia já também agregou aí. E muitos nessa época aceitaram o desafio, mas pensando na remuneração. Eu já cansei de escutar quanto que o síndico ganha. Aí é onde eu falo, a pergunta não é essa. A pergunta é o que o prédio, o que os moradores necessitam. Essa é a sua primeira pergunta. Porque onde que está o seu coração aí, né? Está na remuneração ou está no bem comum? Aí eu penso, eu preocupo. Então, fica aí realmente a dica e o que o deputado falou. Ter realmente o jogo de cintura ganha-se com o tempo, com a experiência. Tem coisa que, infelizmente, por mais que possa ali estar errada, mas tem coisa que não vale a pena você também tentar resolver uma coisa que pode ser resolvida muitas vezes naturalmente ou de forma até mais simples. Como o senhor falou, outro dia, uma moradora me ligou e falou, olha, na rua está passando a carreta furacão, está muito alto aqui no meu apartamento. Eu falei, mas está na rua, é via pública. Não interessa, eu quero... Você chama a AMA, você chama a polícia, você nos representa. E é o que eu falo, você também tem esse poder, você tem a responsabilidade também, né, de cuidar. Igual eu como deputado, né? Meus vizinhos, não, mas o asfalto aqui da rua não tá bom. Eu sou deputado estadual. Né? Isso é uma função do município. Do vereador. Do vereador, mas e aí? Tem que resolver. Então eu já pego logo a responsabilidade e vou atrás. E saiba que você não vai conseguir agradar todo mundo. Né? Eu acho que essa é uma questão que fica também. Nem Jesus conseguiu, não vai ser nós, pobres mortais, que vamos conseguir. Né? Realmente, agradar todo mundo é algo impossível de se alcançar. E a dica que eu dou para os síndicos nesse aspecto é que ele só precisa se esforçar, entender que ele não vai agradar todo mundo e sempre que ele tiver dúvida, procure ser justo. Né? Isso, é assim que eu lido com a minha vida, com os meus negócios. Eu acho que quando você foca em ser justo e fazer aquilo que é certo, a gente está no caminho bom, não é isso, deputado? Vou dar outra dica. Se segue de bons auxiliares. Né? É bom ter, se for aquela administração... O conselho, o subsíndico. Aquela administração mais antiga, né? Então tem que ter um bom subsíndico, tem que ter ali parceiros. Porque você vai sair de férias, você tem que ir no supermercado, tem que ter alguém ali para substituir. E hoje as empresas que estão aí aptas, né? Tem uma cadeia de empresas aí para
apoiar aí os síndicos, né? Sim. Os bons fornecedores, os bons contadores, Sim. todas essas empresas de administração de condomínios, as empresas especializadas aí em segurança. Acho que isso tudo tira um pouco o peso do peso. mundo, né? Deputado, deixa eu tocar num assunto que também é de extrema importância, tem muita procura, que agora é a questão do carro elétrico e dessas questões de sustentabilidade, né? A gente tem visto aí um avanço grande na questão da energia solar. Isso impacta diretamente, né, os moradores quando o condomínio entende ali, a maioria entende que tem que ter ali a energia fotovoltaica. E, ao mesmo tempo, nós temos visto algumas ações do Estado, não é isso? Em relação a essas questões de energia, de água, reaproveitamento de água. O senhor pode agregar alguma coisa para O nós? meu prédio, por exemplo, já tem essa estrutura de reaproveitamento de água. É interessante, né? Usa nos vasos sanitários, por exemplo. Nós estamos aí também avançando na legislação estadual. Eu até sou autor de alguns projetos de lei. O Secov me chamou para dialogar e os vereadores também. A gente está sempre em contato aí com o sindicato dos condomínios, né? Porque tem algumas legislações que, em vez talvez de ajudar os condomínios, faz é criar uma norma, uma regra que deveria ser resolvida ali internamente, né, na convenção. Sim. Por exemplo, essa questão aí de carros elétricos, né, de colocar a estrutura para o cidadão poder abastecer. Então, tem prédios e prédios que não têm assim, a mínima condição. Então, se eu falar que o prédio é obrigado a colocar uma estrutura, tem prédio que tem 50 anos, então, assim, vai ser inviável. Já tem prédios que são muito modernos. Então, acho que tem que ser uma solução compartilhada ali entre os condomínios. Uma pauta, por exemplo, que chegou até mim, eu entrei com um projeto de lei, não, vamos proibir os entregadores de entrar. Só que aí se a gente põe uma regra, e aí que o Secov me chamou, se a gente põe uma regra tão absoluta assim, existem os moradores idosos, existe a mãe que está com o neném de colo, aí como que o entregador não vai entrar? Exatamente. Então tem que ser uma solução ali encontrada em cada condomínio, em cada estilo de condomínio, né? Então, eu acho que a riqueza dessa legislação é ela ser mais adequada para que cada condomínio faça a sua regra. Mas hoje o Estado... Tem N assuntos, né? É verdade. Mas o Estado hoje ele tem algum tipo de incentivo para o condomínio hoje adquirir suas placas, seu equipamento? Não, eu tinha a questão de imposto. Não sei se tem. Né? Não, tendo o equipamento solar, você tem lá uma facilidade de negociação com a Equatorial, né, com a empresa de energia, e tem ali os seus descontos. Mas um incentivo do Estado, confesso que eu desconheço. Certo. Existe um ponto, Josué, que vale a pena ser colocado, que eu acho que é bem interessante. Para esses condomínios que não têm uma infraestrutura programada, nada impede do condomínio, por exemplo, criar um outro canal, um outro circuito de alimentação, e esse condomínio começar a cobrar individualmente os moradores. Então ele cria um novo circuito, isso facilita e deixa muito mais viável financeiramente falando esse sistema. Então eu acho que é algo que dá para ser pensado, como o próprio deputado Caio disse. Cada condomínio tem sua particularidade, tem seu projeto, né? Então isso realmente tem que ser pensado caso a caso, mas sempre há uma possibilidade para o avanço tecnológico, né? Sim, procurar boas referências, né? Empresas consolidadas. E, deputado, a gente só tem a te agradecer, né, por esse bate-papo, esse podcast. Tenho certeza que nós fomos muito abençoados. Com certeza você, síndico, extraia o máximo das informações aqui, né? Porque a gente está escutando de um gestor público, alguém que lida com dinheiro, né? E com vontade de grande massa, de muitas pessoas. E como o deputado falou, nós também representamos uma quantidade bem menor, mas a responsabilidade é a mesma. Quantidade grande. Tá igual perfume, né, deputado? Quanto menor, tá mais intenso. Então, mas agradecer, e o senhor quiser nos dar aí realmente a honra
das suas palavras finais, o que a gente pode realmente estimular o síndico a se capacitar, procurar treinamento, procurar associação, né? Procurar referências, não só de empresas, referências também de vereadores, deputados, né? Que isso tudo nós precisamos, né? Para que, como cidadão, nós possamos também agregar no todo. O que o senhor gostaria de Primeiramente, acrescentar? Agradecer a você, Josué, ao Eu que Murilo, agradeço. a toda a associação aí dos síndicos, né? Obrigado pelo Do seu estado tempo. de Goiás. É. Dizer a todos vocês que eu respeito muito essa profissão. Vocês são cidadãos realmente diferenciados, são líderes, merecem o nosso respeito, o meu respeito como parlamentar, como deputado estadual. Coloco aqui o meu mandato à disposição da Associação dos Síndicos. Muito obrigado. De todo o mercado privado também, que gera emprego e renda aí, movimenta a economia e trabalha com os condomínios. A vocês, síndicos, vocês não estão sozinhos, né? O meu mandato está à disposição para qualquer demanda que passe pelo governo, né? Que passe pela instituição pública. Eu estou à disposição para tentar ajudá-los a resolver, né? Tenham em meu gabinete também um suporte para ajudá-los a resolver demandas. Então, se você acha que não está sendo representado, não. O deputado dos síndicos está aqui à disposição de vocês. Eu respeito muito essa categoria e quero estar cada dia mais próximo de vocês. Muito Parabéns aí pelo trabalho, pela dedicação, sucesso e que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, viu, Murilo, sua presença também. Eu agradeço a participação, agradeço a atenção. Acho que foi uma conversa boa, muito boa, né? Excelente. A gente abre esse caminho aí, que eu acho que é fundamental, principalmente esse canal de acesso aí com a associação, com as empresas privadas. Agradeço a atenção aí do Josué também, do deputado. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Siga-nos nas redes sociais e esteja sempre atento às novidades que nós traremos aqui no podcast. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.